Portugal, a informação que causou enorme preocupação no torcedor cruzeirense Leonardo Jardim, na mira de uma equipe dos Emirados Árabes Unidos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero dividir com vocês uma bomba para o torcedor cruzeirense. Jornal português Record afirma que o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos quer a contratação de Leonardo Jardim, o comandante do Cruzeiro. Importante contar que, procurado pela imprensa brasileira, o Hugo Cajuda, representante do Leonardo Jardim, preferiu não comentar sobre a situação, que só aumentou os rumores. O Cajuda, por exemplo, poderia ter descartado. Não, foi sondado, mas não há negociação. Não foi o que ele quis fazer. Antes de gravar esse vídeo, consultei um brasileiro que mora e trabalha como empresário, especialmente nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, para entender a situação do Al Jazeera. E essa pessoa me contou que o plano A do Clube dos Emirados é Marcel Keizer. Esse é um holandês que já trabalhou no Al Jazeera entre 2019 e 2023. Ele acabou se mudando depois para o Al Shabab e nesse momento atua como auxiliar técnico do Ajax, que é comandado pelo Rei Tinga. Não há um acordo ainda em relação ao Marcel Keizer, ou Keizer, como queiram, e diante desse cenário existiu uma sondagem ao Leonardo Jardim. Também consultei o Cruzeiro e ouvi que sondagens a Leonardo Jardim acontecem com enorme frequência, mas ao julgar pela última entrevista, em que o Leonardo Jardim se declarou para o Cruzeiro, demonstrou muito carinho por conta da relação que tem com o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, dá para imaginar que dificilmente essa negociação avance, a menos que o Al Jazeera abra os cofres e ofereça uma bolada. Leonardo Jardim, que já tem 4 passagens pelo mundo árabe, foi campeão no Al Hilal, nos outros 3 não teve trabalhos tão longos assim, e quando ele deixa o mundo árabe e vem para o Brasil, ele vem para um desafio completamente diferente. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, ainda não perderia os cabelos. Acho que a situação por hora está tranquila. Se houver qualquer novidade, prometo contar para vocês. Contra o Thiago, tinha mandado mensagem agora, o Cruzeiro está negociando com o volante Jean Guilherme do Fortaleza, que está em Portugal, é empréstimo também? A resposta veio agora, a fonte é boa. Então, Jean Guilherme, ao que parece, está perto mesmo de virar reforço cruzeirense, tá? Legal fazer essa atualização para vocês. Deixa eu até pesquisar sobre quem é Jean Guilherme. Deixa eu colocar na tela e a gente vai pesquisar junto. Também me mandei mensagem para uma pessoa do Fortaleza, até para tentar descobrir o Jean Guilherme. Ogo. Colocando na tela, 22 anos de idade, tá na 2ª divisão de Portugal, União Leiria. Por lá jogou 29 partidas com 1 gol e 3 assistências, tá? Não sei se ainda tá, porque... Não tava mais não, falei besteira. Ele jogou pelo União Leiria na 2ª divisão e voltou para o Fortaleza. Ele está nesse momento no Fortaleza. Tanto que em 29/7 foi para o banco de reservas contra o Grêmio. Agora, como é que o Cruzeiro foi descobrir esse jogador? Eu não sei. Que era um cara que está na 2ª divisão no Brasil. Jogou pelo Volta Redonda, pelo Boa Vista, pelo Operário. Enfim, não sei como é que se deu essa descoberta, mas existe sim uma negociação avançada entre Jean Guilherme e Cruzeiro, tá? Voltando aqui, ó, titular. O Lucas Henrique, Nicola, quem deve ser o outro ponta que o Cruzeiro quer? Confesso que eu não sei. Ninguém no Cruzeiro fala sobre como é que andam as negociações com o Caio César. Talvez até o Cruzeiro esteja vendo o Matheus França como esse atacante de lado de campo. Que eu queria contar sobre o Cruzeiro são 2, né? A primeira não é uma informação minha, é do jornal Record de Portugal, que afirma que o técnico Leonardo Jardim interessa ao Al Jazeera. Fui até checar essa história. Hoje o Al Jazeera tem uma outra prioridade. É um técnico holandês que já havia passado pelo Al Jazeera e hoje é auxiliar técnico do Ajax. Mas que sim, houve uma consulta ao Leonardo Jardim. Se o Jardim for embora, baita, péssima notícia. Leonardo Jardim é fundamental nesse processo de reconstrução do Cruzeiro, né? A segunda informação diz respeito ao agora sim contratado, o Luiz Sinisterra. Muito bom jogador colombiano que vem do Bournemouth. Cara, só para vocês terem ideia, o Bournemouth havia comprado ele do Leeds por 140 milhões de reais. E o que eu queria contar para vocês é que o Cruzeiro não vai pagar absolutamente nada pelo empréstimo gratuito,
com opção de compra. A opção de compra não foi divulgada. O que eu sei é que o valor é muito inferior aos 140 milhões de reais que foram investidos quando da compra desse atleta, tá bom? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem 1/3 do seu elenco profissional formado por atletas da base. 11 dos 33 jogadores à disposição do técnico Leonardo Jardim saíram das fileiras inferiores. Isso equivale a 33% e a notícia é bastante positiva. Primeiro, porque quando você tem atletas da base, você tem uma folha salarial menor. Esses jogadores sobem ao profissional certamente bem mais baratos do que se fossem jogadores contratados do mercado. Depois, porque você estimula a formação de outros atletas da base. Para completar, esses jogadores mais jovens têm valor de mercado maior, especialmente na Europa, chance de o Cruzeiro fazer dinheiro num futuro não tão distante. Bora aos 11 atletas: goleiros Marcelo e Otávio, laterais Kaique e Cauã Prates, os zagueiros Bruno Alves e Janderson, os volantes Murilo Hickman e Nicolas, o meia Japa, além dos atacantes Juan Índio e Kenji. Só a título de comparação, fui pesquisar o atual momento do Palmeiras para saber quantos dos atletas formados na base ocupam o time principal, e usei o Palmeiras porque é hoje o clube que mais revela e fatura com jogadores formados na base. Foram mais de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos com vendas de atletas formados na academia. O Palmeiras hoje tem 33 atletas no principal, assim como o Cruzeiro, mais 10 jogadores da base contra 11 do Cruzeiro, com a lembrança de que Tales está de saída rumo ao Olympiacos. Dessa maneira, o Palmeiras vai passar a ter apenas 9 na base, da base no profissional, contra 11 do Cruzeiro. E o Campeonato Brasileiro pegando fogo, e tem rodada no sabadão, hein? Começando no sabadão, o Cruzeiro joga diante da equipe do Internacional, com um grande público no Mineirão. O Cruzeiro informou aí no último balanço mais de 32 mil ingressos vendidos, a previsão de 40, talvez até aumente, né? Até sábado, tem muito dia ainda para vender e será um ótimo público. O jogo às 18h30, hein? Sabadão, o duelo Cruzeiro contra o Internacional, e a transmissão é do Prime Video. E o Cruzeiro buscando voltar a vencer em casa diante de um Internacional que vai vir pressionado, porque ontem foi eliminado pelo Flamengo. O Flamengo voltou a vencer o Inter 2-0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Inter deu adeus também à Copa Libertadores. Já tinha dado adeus à Copa do Brasil e agora só resta ao Internacional a Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter é o 12º colocado com 24 pontos. O time até então comandado por Roger Machado, a pressão está grande para uma mudança lá no Internacional, mas cada um com seus problemas. O Cruzeiro tem um problema para resolver, que é voltar a vencer em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, e o técnico Leonardo Jardim comanda mais uma atividade nesta quinta-feira, a penúltima. Ontem ele teve a volta do William, que deve mesmo ser opção para o jogo de sábado, e aí o Leonardo Jardim teria 4 reforços importantes, né? William, Kaique, Lucas Romero e Christian. Kaique, Romero e Christian estão garantidos, voltam de suspensão. O William, se ele treinar normalmente hoje, como foi ontem, ele vai para o jogo também e reforça a equipe no sábado. Hoje tem Luiz Sinisterra já na Toca da Raposa 2, ainda não deve treinar com o grupo, porque vai fazer todos os testes físicos, as avaliações necessárias para aí sim assinar contrato e ser anunciado pelo Cruzeiro. Se ele não for anunciado hoje, será anunciado amanhã, e dependendo até com chance de já ser apresentado nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro trabalhando a partir de então com a regularização do atleta. Para o final de semana diante do Inter, pouco provável, porque ele deve fazer apenas um treino, que é o de sexta-feira. Hoje o dia deve ficar por conta aí, como eu disse, desta avaliação física na Toca da Raposa 2. Ontem ele fez exames complementares e a informação é que está tudo ok com o Sinisterra. Claro que ainda precisando estar naquele 100% que ele vai adquirir com o tempo, estando aqui na Toca da Raposa 2. Então o Cruzeiro trabalhando para regularizar o atleta até terça-feira às 7 horas da noite. A expectativa é de que dê tudo certo
E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Se tiver a opção de hypar, dá aquela moral, dá uma hypada no vídeo para atingirmos ainda mais cruzeirenses. Tamo junto rapaziada, um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre a Raposa.